tem muita água em forma de vapor na atmosfera, claro, e essa quantidade de água em forma de gás, ela chega a ser maior, quase 10 vezes a quantidade de água que temos nos rios e lagos. Porém, é uma água que nós não temos acesso direto. A gente tem que esperar o ciclo se completar para poder essa água cair em forma de chuva, principalmente, mas também em alguns lugares em forma de neve, em forma de granizo. A gente até já viu isso lá bastante em ciclo da água. Esse capítulo 1, que a gente ficou muito tempo nele, né, dessa parte, hidrografia do Brasil, hidrografia e sociedade. Talvez até algum aluno tenha dito, professor, a gente demorou muito naquele. Não, porque naquele eu já trouxe tudo que a gente tinha que ver para ganhar tempo. Então, distribuição a gente viu. Aí tem algumas teorias sobre a origem da água no planeta. E a gente fez chegando mais aqui, vamos ver, tanta bicho aí. Certo? Algumas teorias. E aí a gente vai para uma coisa agora que é bem Aí, tava comendo. interessante. Ele coloca assim, a água e as civilizações, né? A relação que as civilizações tiveram com a água. Gente, basta a gente observar o seguinte, a água é um mecanismo essencial, indispensável para a fixação dos povos em determinados lugares. Não dá para viver sem esse recurso. Então, quando vocês estão estudando lá, por exemplo, em história, a parte de Egito, você vê uma relação muito forte com o Rio Nilo, da água, principalmente para irrigação, mas também para beber, certo? Você vê a questão da relação da Grécia, de Roma com os rios, isso é muito importante, porque essa água doce, ela era usada tanto para irrigação, esses povos já dominavam a agricultura e a criação de animais, digamos que para o uso na agropecuária, como também para beber. Porém, os rios têm uma ligação muito forte com esse crescimento dessas sociedades e o desenvolvimento, porque também é usado para navegação, para pesca, né? Bem isso. E também, nesse caso, não apenas a água dos rios, uma relação muito forte, certo? Com a questão da água quente, da água do mar, porque a proximidade desses povos com o mar, para a questão da navegação e a questão também do extrativismo, né? A pesca principalmente. Então, fazendo um estudo dessa época que eu coloquei para vocês, e até os dias de hoje a gente tem uma relação muito forte. Vamos pegar, por exemplo, certo? O nosso estado, a Paraíba, para vocês. Só um segundo aqui para eu desativar aqui uma parada. Então você vê como exemplo o nosso estado, né? Paraíba. Cara, Paraíba ela foi povoada, colonizada, ocupada inicialmente às margens do rio Sanhoá e do rio Paraíba, certo? Aí nós temos a cidade de João Pessoa, inclusive como uma das mais antigas do mundo, todo aquele centro histórico aí que nós iríamos visitar na nossa aula de campo, mas infelizmente a pandemia tá aí, mas assim que essa pandemia acabar, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem uma relação muito grande com o crescimento e desenvolvimento do estado nessa as margens do rio Paraíba, do rio Sanhoá. E a ocupação do interior do nosso estado, ele segue o caminho dos rios. Por quê? Justamente por dar condição, certo? De as comunidades se fixarem. Solos férteis, água para uso na agropecuária, água, claro, para uso para beber, certo? Então você tem uma relação muito grande. Então é isso que essa questão fala, esse ponto fala, certo? E aí traz exemplos aí do Oriente Médio, na antiguidade, da Europa na antiguidade, certo? Toda uma relação dessas comunidades mais antigas, digamos assim,
essa relação com a questão da água, né? Seja água doce, ou seja, essa relação também com o oceano, não o uso direto da água do oceano, claro, a dessalinização é uma coisa que é uma coisa mais recente, né? Mas o uso para extrativismo, para navegação e etc. Ok? Aí agora, lá na 700 e... Vamos passando as páginas aqui, a gente está observando que isso a gente já discutiu quase tudo, a questão do uso da água. Ok? A gente até falou, certo? Lá no início, sobre a questão do uso social da água, do uso econômico da água, a questão da água virtual, ok? E aí, ó, o nosso livro traz o uso doméstico, certo? Beber, cozinhar, cuidar da higiene pessoal, etc. O uso público, certo? Isso é interessante, escolas, hospitais, limpeza das ruas, certo? O uso comercial, né? O uso recreativo, né? As áreas de turismo, resorts, piscina, certo? O uso industrial, certo? A indústria usa bastante água. Água para o uso, para a produção de energia, hidrelétricas, termoelétricas e usinas nucleares também usam a água para produzir energia. E o uso na agropecuária, que esse é o principal. Aqui no Brasil, por exemplo, os últimos relatórios mostram acima de 70%, em torno de 72% da água consumida no Brasil é na agricultura. E sempre gira em torno de 70%. Então, acaba sendo o setor mais dependente da água, seria a agropecuária, certo? Tanto para irrigação quanto para toda a preparação das matérias-primas, usa bastante água, principalmente para irrigação, é lógico, né? Ok? E aí, a gente tem, ó, um dado aí de 2017, ó, 67% da irrigação, certo? E 11% da pecuária, aí já dá, ó, 78%, ok? E aí sobra a indústria 9,5%, abastecimento residencial 8,8%, ou seja, nós consumimos menos de 9% da água consumida no Brasil. A tabela mostra, certo, aí a agropecuária com quase 80% aí de uso de água, certo? E aí outro, geração de energia, uso rural, tal, mineração com 3%. Então a gente vê que nós, o uso residencial, ele é menor do que o uso industrial e muito disparadamente menor do que o uso na agropecuária. Por isso, gente, que a gente tem que observar que a questão da economia de água, ela não passa pela sociedade, pelo uso social da água, pelo uso doméstico, pelo uso residencial, certo? Tudo bem, nós temos que fazer. Eu fiz essa discussão no terceiro ano hoje, estamos falando sobre questões ambientais lá. Eu digo, ó, bicho, nós temos 200 milhões de habitantes, se cada um economizar meio litro de água por dia, cara, isso é fantástico, porque nós vamos economizar, em média, 100, ao todo, 100 milhões de litros d'água, certo? Baixa uma média de meio litro por pessoa. Então, você escovou os dentes, fechou a torneira ali, vai tomar um banho, tá aquela coisa que vocês já sabem lá desde o ensino fundamental, até trabalharam isso aí em atividade com os professores lá, né? Ok? Então, o que é que acontece? Essa questão contribui sim, é importante. Imagina uma economia de 100 milhões de litros de água tratada, né? Água que já passou por um tratamento. E seria uma coisa maravilhosa. Se a gente faz isso todo dia, no final do ano, os ganhos ambientais e financeiros, certo? São muito, muito grandes. Mas a gente tem um setor que gasta mais de 70% da água do país. Se esses caras conseguissem economizar, sei lá, 5, 10% dessa água, era N vezes maior do que o que a gente poderia economizar. A nossa capacidade, certo, como agente social, de economizar água é muito pequena. A nossa capacidade é muito pequena. Enquanto eu, professor Daniel, vou aqui fazer um exemplo, um mecanismo aqui em casa para economizar uma água na descarga, para aproveitar uma água da chuva. Do outro lado aqui eu tenho Dona Maria lavando a calçada com a mangueira. Então eu tenho que fazer muito, porque
Essa questão é em média. Tá entendendo? Se eu for reclamar com Dona Maria, ela vai dizer que quem paga a conta de água é ela, que não é da minha conta. O que reflete na falta de educação ambiental. Essa é uma grande discussão sobre a questão da água. Ok? Educação ambiental em relação a esse desperdício, que justamente é o ponto que a gente entra agora, né? A poluição das águas, certo? Então, a gente tem aí o primeiro ponto de destaque é a questão da poluição da água, da contaminação da água por resíduos da desidratação do lixo, né? Não seria o chamado chorume, né? O que é o chorume? Chorume é o líquido produzido a partir da desidratação do lixo orgânico. Os compostos orgânicos contêm muita água. Então, aí na casa de vocês, quando vocês jogam casca de fruta no lixo, sobra de comida no lixo, certo? Couro de galinha, tudo isso que é orgânico, a gente joga lá no lixo. Antes de entrar em decomposição, ele desidrata. Ele perde toda a sua água, aquela água bem cheirosinha que solta do saco do lixo. Estão entendendo o que é que eu estou falando? Agora, imagina isso nos lixões, certo? Toneladas e mais toneladas de matéria orgânica. Isso aí entra em desidratação, no processo de desidratação, que chega a contaminar córregos, certo? Escoa mesmo assim aquele líquido em grande quantidade, certo? Infiltra no solo e contamina o lençol freático, além de o risco de provocar doenças naquelas pessoas que moram próximo ou que estão em contato direto com o lixo, profissionais da coleta, pessoas que buscam uma alternativa de renda no lixo, acaba sendo muito perigoso. Então, o primeiro processo de contaminação, nessa sequência que o nosso material traz, é essa contaminação do chorume do lixo. Ok? Então, bem interessante fazer isso. E qual a solução para isso? Usar meios não tão danosos para tratar o lixo e fazer com que ele provoque menos danos à natureza. No caso do lixão ou deposição a céu aberto, acaba sendo bem complicado, ok? A outra questão, certo, é a liberação dos efluentes industriais, certo? Que são a água que a indústria usa, certo? E que são quimicamente, certo, muito forte, certo? Inclusive, o livro de vocês usa o termo resíduos químicos altamente poluentes, certo? Que seriam isso? Isso é os que nós chamamos de efluentes, ok? Tem até a palavra em negrito para chamar a atenção para vocês. Então, nessa contaminação de água, a gente ainda está dentro da questão do ambiente urbano, né? Ou seja, as indústrias liberam muita substância química. A produção de lixo no centro urbano é muito maior. Por quê? Porque você tem uma maior concentração de pessoas, você tem uma maior concentração de indústrias. Então, isso aí é muito danoso, certo? Provoca danos, às vezes, até a curto prazo irreversíveis, certo? Nesse caso, o que é que o aluno vai me perguntar, né? Ele deveria estar perguntando, professor, e o que fazer com toda essa questão da indústria, desses resíduos químicos industriais? Certo? A questão do lixo eu já falei, usar mecanismos mais limpos. No caso da indústria, ela deve tratar o seu esgoto ainda na sua propriedade, ainda nas suas estruturas. As grandes empresas, as grandes indústrias, elas possuem uma estação de tratamento desses resíduos para ir jogá-los na natureza numa escala, digamos que de segurança para a natureza. Chegar
num percentual em que o dano ele não ocorra, ou até seja minimizado, mas a ideia é não ocorrer. Então, como é que é feito esse tratamento? Usando uma série de substâncias químicas para anular a ação desses produtos químicos que a indústria produz. Aí sim você poderá jogar esse esgoto nos rios, no oceano, porque ele já não faz não provoca mais dano. Mesma coisa com o, o esgoto doméstico, né? Podemos já também fazer essa discussão agora. O esgoto doméstico ele deve ser tratado, certo? Tem que ter uma estação de tratamento de esgoto nas cidades, ou cidades pequenas e circunvizinhas que banquem uma estação de tratamento. Porque aí sim, depois de tratado, ele pode ser devolvido à natureza. Ok? E aí no, no livro de você, umas imagens de esgoto sendo jogado diretamente em rios, em córregos, né? Ok? Aí agora, o que é que nós não temos aí, que era para ter? Aí já é uma questão que o livro não trouxe, mas a gente vai discutir. É a contaminação de águas em ambiente rural. Certo? Porque aqui falou do esgoto industrial, falamos do esgoto residencial, uma questão do lixo, mas e o ambiente rural? As águas que ali estão, rios, lagos, né? Lençol freático, aquífero, esse ambiente, essas águas, elas estão protegidas, elas são limpas? A questão é, não, certo? Então, o que é que o aluno vai pensar? Se liga aí, pessoal do primeiro ano. Quando a gente fala no ambiente rural, é comum a gente imaginar um ambiente mais limpo, um ambiente mais puro, certo? Isso parte do ponto de vista do ar, certo? A poluição atmosférica, ela é quase inexistente no espaço rural, porque você não tem um fluxo de transporte muito grande em comparação com centros urbanos, nem se fala. Nós temos poucas indústrias, que vai ter ali alguma agroindústria, alguma indústria do setor rural, mas o consumo de combustível ele é muito pequeno em comparação com o centro urbano, sempre em comparação, ok? A quantidade de massa verde, de florestas, de resíduos de florestas e de vegetação por causa das plantações é enorme. Isso faz com que essa massa verde absorva CO2 para realizar fotossíntese, além da emissão de poluentes ser bem menor. Então, isso acaba fazendo com que esse ambiente nós tenhamos, isso é fato, um ar mais puro. Mas quando vai para o ponto de vista de água, os problemas são graves por causa do uso dos agroquímicos. Ok? Esses agroquímicos utilizados na produção, tanto na pecuária, mas principalmente na agricultura, eles contaminam o solo, que ao chover, essa água escoa para os rios, escoa para os lagos, contaminando esses ambientes. Essa água também filtra no solo. Essa água chega até os lençóis freáticos já contaminada. Nós podemos ter, por exemplo, nascentes, podemos ter poços que são cavados nessas áreas com uma água com teor de contaminação grande, com nível de contaminação grande. Vai depender muito do tipo de manejo que se tem naquela região com esses defensivos agrícolas. Então, o que é que ocorre? Se liga nas questões. A água que está abaixo do solo, os lençóis freáticos ou aquífero, eles não estão isentos, imunes à contaminação. Eles podem, certo? E vão ser contaminados se você tiver um uso muito grande de produto químico. Ok?
Então, essa questão da água tem uma tendência das questões irem para esse lado para tentar confundir vocês, mas vocês já vão estar ligados, ligadíssimos, ok? O próximo ponto, ainda aí dentro dessa fatão, é a questão de lixo nos oceanos. Aí é uma coisa bem complicada. Vocês viram recentemente que com essa pandemia já se encontra uma quantidade muito grande, por exemplo, de máscaras descartáveis dentro da região dos oceanos. Professor, o cara vai lá jogar isso dentro do oceano? Não, certo? Os rios, joga nos rios, que os rios levam até o mar, ou joga diretamente em áreas próximas. Ou seja, a gente tem um grande problema dessa questão do oceano. Mas o que mais preocupa os ambientalistas e os estudiosos dessa questão de lixo nos oceanos é a questão do plástico, ok? Tem um texto aí no livro, gente, quem não pegou o livro ainda na escola ou quem ainda não chegou, use o livro online. Eu já falei isso, estou repetindo, certo? Eu mesmo não peguei o meu porque a pandemia, dia 19 de março, a gente não voltou mais lá, estou usando, certo? No celular, ok? Então, nós temos aí um texto que diz, ó, ilha de lixo no Oceano Pacífico é 16 vezes maior do que se imaginava, certo? Então, nós temos aí uma área, velho, de 16 vezes maior, uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, cara. Certo? Olha a quantidade de plástico que nós temos no oceano. Certo? Nessa ilha, nessa chamada ilha, os plásticos se juntaram tanto que usa-se o termo ilha. E chega a 80 mil toneladas de plástico. É essa ilha, né? Certo? Então aí tem um textozinho, vocês deem uma olhada. Aí também tem um texto sobre a lama na barragem de Samarco, no Espírito Santo. Ok? Eu vou dar uma pausa a vocês, que vocês tiveram atividade terça, vão ter atividade hoje e amanhã, não é isso? Mas depois, a partir de segunda-feira, não, então eu coloco hoje já e jogo o prazo lá para frente, senão eu acabo esquecendo. Ok? Então, essa questão do plástico é bem interessante. Aí nós temos agora um ponto que fala sobre conflitos pela água. Existe uma região lá entre a Índia e o Paquistão, pertence à Índia, certo? Mas está entre a Índia e o Paquistão, chamada de Caxemira, que existe um conflito lá enorme. Se você for ler lá nos livros de história, os caras vão colocar, estou dizendo que está errado, mas que a questão de entre hindus e muçulmanos, muita questão religiosa, porque esses países se interessam muito por essa região, porque é uma região que tem água, é uma região que tem água, certo? Em uma área carente d'água, então acaba condicionando a produção agrária, acaba condicionando a piscicultura, certo? Acaba condicionando água para o uso humano diretamente, certo? O uso doméstico. E aí essas áreas acabam sendo área de conflito, é um exemplo de um conflito por água, certo? E a gente tem algumas áreas no mundo, como o continente africano, algumas partes da Ásia, que são muito carentes de água, certo? E já temos alguns, como eu citei o exemplo aí da Caxemira, as questões de conflitos que envolvem a questão da água. Na África, na região do Rio Nilo, certo? É uma área muito, até o termo utilizado aí é conturbada, né, no texto de vocês, sobre a questão de disputa de áreas próximo ao rio entre comunidades, entre países, né, justamente pela água acaba se tornando um bem muito valoroso nessas regiões, ok? Na nossa região chove muito, aí onde vocês moram é a área que mais chove no estado, certo? Por causa das chuvas de relevo, né, chamadas chuvas orográficas, certo? Na Ásia, como eu falei, né, nós temos aí conflitos na China, na Tailândia, em outras áreas aí, né, do principal rio dessa região, que é o chamado Rio Mekong, é um dos principais rios da Ásia. Então, alguns povos disputam politicamente e às vezes até armisticamente, né, violentamente, a questão dessas áreas. O Oriente Médio
aí sim tem bastante carência de água e também petróleo tem de sobra, mas água tem pouco. Inclusive, a chamada Guerra dos 6 Dias, né? Certo? Entre Israel, Jordânia e Egito, né? Para a questão da, da Síria, que desviou a água do rio para irrigação e comprometeu os outros países, isso gerou um conflito, né? Conhecido como Guerra dos 6 Dias. Então, a gente vai passando aí, vai vendo alguns destaques desses lugares de conflitos que já existem sobre a água. Professor, futuramente a água vai ser motivo de guerra? Futuramente, não. Hoje já, né? Já ocorreu isso, certo? Aí vem uma parte agora que fala sobre o futuro da água, certo? O futuro da água. Meu irmão, é o seguinte, velho. Infelizmente, nós vamos ter que gastar dinheiro, para poder beber água, e muito, certo? E para poder usar água, e muito. Por quê? Porque as reservas de água doce, elas estão diminuindo a cada dia. Nós vimos nesse gráfico aí do livro que é apenas 2,5, até menos que isso, eu disse que isso era um arredondamento. Aqui nós temos acesso direto, que é a água dos rios, 1%. Certo? Tudo bem que a água é em forma de ciclo. Ou você pode pensar, professor, mas se a água é em forma de ciclo, como é que ela vai diminuir? Sempre não é a mesma quantidade, mas você tem que observar a questão dos reservatórios. Isso a gente viu lá em Ciclo da Água, vocês fizeram uma atividade sobre isso, certo? Você tem muita água nas geleiras, você tem muita água na atmosfera, nós temos pouca água nos rios, certo? Então, se não chove diretamente nas plantações, eu tenho que tirar essa água do rio para irrigar. Se não chove diretamente dos reservatórios que a gente usa, complica muito o funcionamento das coisas. E aí a solução para essa questão da água é um processo que nós chamamos de dessalinização. O que é o processo de dessalinização? Tirar o sal da água do mar. Alguns países já faz isso. Israel é um exemplo disso, certo? Nas regiões daqui do semiárido, no Nordeste, no Norte de Minas Gerais, existem vários projetos de dessalinização de água, de tirar os sais da água. Porque não dá tempo de chegar até de forma natural. Você é obrigado a cavar poços de uma água que ainda tem uma grande quantidade de sais nessa região. Você tem que retirar isso. Certo? Existe uma forma muito simples, que é por aquecimento. Você aquece, a água evapora, depois você condensa, certo? E tem a água. Mas quando eu falo tirar sal da água, e aí cada um de vocês devem gastar por dia, sei lá, com banho, para beber, cozinhar os alimentos, sei lá, uma média de 50, 60 litros por dia. Mais ou menos isso. Eu não tenho esse dado assim, mas é pouca água que nós utilizamos. A gente viu isso naquela tabela. Então, o grande problema de dessalinizar a água não é para água para beber. A água para beber resolve. A quantidade é pouca. A água para a nossa higiene, a água para o nosso dia a dia, a quantidade é pouca. Dependendo do que você vai fazer, não precisa nem a água estar tão limpa. Se você vai lavar, lavar a casa, você não precisa de uma água pura, pura. Para beber, sim. Pura não, né? Potável, né, gente? Água pura é só o H2O, a gente já viu que isso na natureza não existe, né? Sempre vai ter alguma outra substância misturada ali à água. Mas olha que coisa interessante. E o funcionamento das atividades econômicas. Imagina você ter que estar tirando sal da água para abastecer indústrias, para abastecer comércio, para irrigar. Acaba se tornando uma coisa muito louca. A quantidade de água que você tem que dessalinizar é muito.
Então, esses países, eu citei Israel como exemplo, eles têm verdadeiras usinas de dessalinização, certo? São gigantescas fábricas o tempo todo pegando água do mar e tirando o sal dessa água. Nesse caso, eles já usam sistemas bem modernos de dessalinização. Então, esse é o grande problema. Não é a água para o consumo, é a água para o funcionamento da economia. Ok? Então, aí a gente tem uma leitura aí falando sobre isso aí. Ok? A gente tem uma leitura interessante sobre um canudo que purifica a água. Vocês leem aí, isso é com vocês. Ok? Então, a gente tem aí uma usina de salinização de água, um texto falando sobre isso que nós colocamos agora, isso aí. E a gente acaba terminando Sim, aí, água virtual. Lembra que eu pedi para vocês pesquisarem? Ó? Então, vamos lá. O smartphone de vocês. O que seria água virtual? Vamos concluir. Tá com 1 minuto só, velho. Então, água virtual. Então, smartphone, 15 mil litros d'água. Olha para aí, velho. Camiseta, 2.700. Calça, 1.900. Par de sapato, 8.000. Computador, 31 mil litros de água. Televisão, 30 mil.